3 Fala, rapaziada, resenha Sampa Flu na área. Hoje, pré-jogo, e não é um jogo qualquer, né? Fla-Flu, mas antes, Jonathan, dá aquele like, pô, se inscreve, curte aí, assiste os vídeos, tem muito conteúdo bom. Ontem a gente entrevistou o PC, segunda-feira, Ricardo Berno aqui com a gente. Hoje a gente também tem a presença do grande Bob. E é Bob o nome do caixa? Bob, grande Bob. Quando o Bob aparece, o Fluminense ganha, não tem erro. Então vou deixar ele aqui, vou até pegar ele. Deixa ele aí. Nosso canal é o canal Amigo dos Animais, um oferecimento Luiz Amel. Beleza, Jonathan? Como é que você tá? Fala, Chico, beleza? Começando o final de semana aí. Vamos ver, a gente não está muito confiante, né, para o jogo, mas assim, a gente tem várias histórias de Fla-Flu que a gente consegue se superar nesse mesmo cenário. Espero que amanhã seja mais um. Fla-Flu que nasceu 30 minutos antes do nada, não é isso? 40 minutos antes do nada, segundo Nelson Rodrigues. E eu tô com raiva de uma coisa só, Jonathan, de uma coisa só que me tá me deixando chateado, essa pandemia. Porque se não fosse a pandemia, a gente já está combinando de se encontrar amanhã, porque o Fla-Flu é em São Paulo, cara. Fla-Flu é em São Paulo. No Maracanã entregue a Copa América. Flamengo optou por jogar no Arena Neoquímica, que tem um gramado bom. E, infelizmente, vazio, sem público. E a gente vai assistir pela TV. Mas... infelizmente. Já é o segundo, né? O terceiro. Aqui, na verdade, é o terceiro. O segundo recente. Recente, né? Que teve aquele do Pacaembu. Eu não morava em São Paulo ainda, não tive a oportunidade. No meu aniversário foi esse, Jonathan. 0-0, né? 0-0 chato. E não deram pênalti para nós no final do Fred. Isso. E agora esse, infelizmente, tem público. Seria um jogo aí que pra gente ir, né? Morando em São Paulo não tem tantas oportunidades pra gente ver. Mas, respeitando aí a pandemia, acho que ainda não é um momento para ter torcida, infelizmente. Espero que volte logo. Não, a gente está brincando, mas não é o momento mesmo, né? Eu acho e sobre o campo, assim, o Flamengo escolheu lá, se baseando na qualidade do gramado, que o gramado do Daniel Química dizem ser o melhor do Brasil. Sim, hoje um dos melhores do Brasil. Mas assim, a gente teve lá agora também Corinthians e São Paulo, que foi uma pelada. Acho que depende muito dos times também para a gente definir a qualidade do jogo, independente do gramado. Eu acho que vai facilitar para os dois lados. O Fluminense também é um time que gosta de botar a bola no chão, tocar a bola e tal. Então, acho que vai ser um jogo bom. Tomara. Eita, fiz uma... E, porra, um negócio interessante, Flamengo desfalcadíssimo, confirmado que Diego não joga, né? Aliás, ele para por um tempo até longo, de 3 a 6 semanas, não vai precisar de cirurgia, mas teve um estiramento no ligamento do joelho. E lembrando que ele é um cara que tem idade avançada e a recuperação é um pouco mais lenta, né? A gente não deseja o mal dos adversários, mas a gente fica feliz que ele está de fora. E com a vitória do Brasil, provavelmente não, o Gabigol e o Everton também não vão jogar. Hoje joga o Uruguai e acho que, independente do que aconteça, dificilmente a Arrascaeta também, se o Uruguai for eliminado, joga amanhã. A dúvida é o Isla. Eu acho que nem o Isla, que foi eliminado pelo Chile, deve jogar, porque jogando na sexta, não deve jogar ainda domingo. Eu vi que o Isla é dúvida. Eu li sobre eles hoje. O Isla é dúvida. O Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves, que foi poupado no último jogo. Aí a dúvida, Mateuzinho ou Isla, o William Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Aí vai jogar João Gomes, o Thiago Maia, Michael e Vitinho, Pedro e eu esqueci o outro cara. Bruno Henrique. Bruno Henrique, é esse mesmo. Eu esqueci o mais perigoso. A minha preocupação é exatamente essa, do Bruno Henrique. Caso o Samuel não jogue,
que o Bruno Henrique cai muito pela ponta esquerda. Se ele for em cima do Calegari, sabe que vai ser problema. E se o Samuel Xavier jogar, mesmo assim vai estar vindo de lesão, né? E o Bruno Henrique é um cara que vai exigir muito dele. Então, assim, a minha preocupação grande nesse jogo, considerando todos os desfalques que o Flamengo tem, é essa marcação aí do Bruno Henrique. E o Pedro, assim, a gente tem que ter cuidado também, lógico, mas é um duelo mais parelho, né? Pedro versus Nino e Lucas Claro é mais parelho do que Bruno Henrique versus Calegari, né? Eu acho que o Pedro, ele preocupa mais dentro da área, né? Se a gente marcar bem, eu acho que o Flamengo perde bastante com a saída do Diego, mas perde bastante. Porque ele é o cara da saída de bola, ele é o cara que faz que vai fazer que faz a transição, que arma o time. E, porra, eu fiquei pensando aqui com meus botões. Jonathan, o Diego faz essa função. Por que não usar o Ganso fazendo a função no Fluminense? Por que não meter três volantes? É muito mais a visão do técnico, né? Mas por que não meter três volantes e o Ganso de segundo volante? E liberando o Iago também para chegar mais à frente? Chico, é o que a gente vem falando aqui em quase todos os programas. O Roger não mexe na estrutura do time. Então, assim, também gostaria de ver o Ganso pegando uma sequência de titular, jogando de volante e tal. Mas eu não acredito que o Roger vai fazer, infelizmente. E, assim, o Rogério Ceni, o que ele fez? Ele montou uma formação para ter em campo os melhores. Então, ele recuou o Arão, botou o Diego, tinha o Gerson, agora vai perder, né? Sim. Perdeu o Gerson, mas assim, ele fez um meio-campo com o Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ou seja, ele colocou o time de melhor para jogar. E o Arão se descobriu bem na zaga, né? Destruir é mais fácil. É um cara que tem estatura, sobe bem de cabeça, então acho que não tem muito segredo. Para a proposta de jogo deles e a coragem do Ceni em fazer isso, né, que ele teve, que deu certo, é o que eu acho que falta no Roger. Acho que no Roger falta coragem em alguns momentos para botar um time mais ofensivo ou até uma formação mais ofensiva. Eu não acredito que ele vai mudar em nada na estrutura do time para esse jogo de amanhã, não. Ele vai voltar com o Caio Paulista e o Samuel Xavier, se tiverem condições, e só. E o restante do time vai ser o mesmo. Isso me preocupa bastante, né? A gente parece que vai ter as voltas vai ter a volta de Abel, evidentemente. O Bobadilha, o Caio e o Samuel treinaram ontem, né? Eu li sobre o John Kennedy. O John Kennedy, além de estar se recuperando de Covid, a Covid dele foi bem mais grave. Teve uma série de infrações disciplinares que aconteceram, que não caiu bem com o Roger, e culminou com ele pegando Covid, né? Parece que ele participou de uma live da concentração, que foi até a madrugada, onde apareceu um membro da torcida fumando um cigarro suspeito, foi isso que eu li. Ele junto com o zagueiro Igor, né, se eu não me engano. Depois ele se atrasou para sair para um jogo. Então, a gente acaba ficando... O Fluminense está blindando ele, mas essas notícias começam a pipocar e explicam um pouco, né? Porque não faz sentido. Ele está muito tempo longe e ele é um cara que, inclusive, poderia fazer a ponta. Poderia fazer mais a do Caio Paulista do que o próprio Gabriel Teixeira. Ele poderia fazer uma dupla de centroavantes ali, né, junto com o Fred, sendo que ele se movimentando um pouco mais. Então, é uma pena, espero que ele volte logo. Ele não está nem treinando com o profissional, está treinando com o 23. E não está jogando. Mesmo assim, não está sendo relacionado, né? Sim, eu acho que está treinando mais para pegar ritmo, para pegar punch, mas queria ver. É um jogador com histórico de fazer gol no Flamengo, né? Poderia até ser importante aí amanhã. E ele é um camisa 9, né?
Nem na base era 9. 9 sempre foi o Samuel Granada, que a gente está vendo agora que é bem fraco, né? Nem no banco do Vitória tá ficando mais. É, a gente é bom para aqueles caras que pediam Granada, que pediam Jefté. O Jefté também não jogou no último jogo. Apareceu com uma lesão. Uma lesão. Vou te falar a real, cara. Desse time sub-23, eu só subiria. Só queria ver o Matheus Martins, o Wallace. E gostei muito do Gustavo Apes, cara. Eu acho que o Gustavo Apes ele pode render mais do que o Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira, não sei se ele está cansado, mas ele está apresentando bem pouco. E nos satisfaz o que ele está apresentando. Algumas rodadas, né? Algumas rodadas, sim. Ele é um cara que, pô, ajuda na marcação, destrói, mas eu tô cansado de jogador que só destrói, né, cara? A gente precisa de alguém que construa, alguém que vá para cima. Eu espero um meia que vá pro gol. E ele é um cara que ele toca sempre de lado, cara, percebe? Tem medo de arriscar, não sei se estão enchendo o saco dele, mas ele corta várias para no juvenil, no sub-20, ele cortava várias para direita e batia. Ele não tá fazendo isso. Eu acho que isso é um pouco do que eu venho falando aqui da gestão do Roger, né? Se você reparar bem, agora que com essa questão do áudio, a gente escuta bem, né? O Fred e o Nenê erram, o Roger, você não escuta o Roger falar nada. Verdade. Aí quando o Gabriel Teixeira, o Kaique mal pegam na bola, já tá o Roger gritando um monte de coisa lá, falando o que eles têm que fazer. Não deixa os caras que têm o talento tentarem usar o talento, né? E geralmente o que ele fala é bobagem, né? Então, acho que talvez isso aí até seja o momento também do jogador perceber e ter uma certa rebeldia, não sei se é o termo certo, mas assim, talvez personalidade de não cumprir o que o técnico está falando naquele momento. Não digo taticamente, mas assim, o que ele tem que fazer com a bola, né? Mas exato, eles têm que ser mais ousados. Só que assim, é aquilo, né? Quando ele pega a bola lá na frente, ele já está cansado de tantas coberturas de lateral que ele fez, né? Verdade. Então, verdade. aí você sabe que o corpo às vezes já não respeita mais o que ele está pensando em fazer. E até porque ele é um garoto que está jogando de quarta e domingo aí desde que ele entrou no time, ele foi o único que não teve refresco. Jonathan, uma notícia que pipocou hoje também é que o Fluminense deve fazer algumas substituições na lista da Libertadores. Afinal, lá na lista tem o próprio Samuel Granada, tem o nosso glorioso Pacheco, Michel Araújo, tem o Miguel, e um dos jogadores que serão inscritos é o Marlon. O que é sinal de que a diretoria não confia no Jefté e não vai comprar nenhum lateral esquerdo. É para ficar feliz ou triste com essa notícia? Eu acho que ele é melhor que o Danilo Barcelos, mas não é melhor que o nosso grande Egídio. Eu ouso falar, hein? Vou ser criticado que eu vou falar aqui. Egídio é hoje o melhor jogador do Fluminense. Chico, ó, tanto que a gente escolheu ele como resenha aí nos últimos 2 jogos, né? Sim. Pela assistência contra o Corinthians e no jogo contra o Atlético, talvez foi o que menos comprometeu. Aí muita gente falou, mas o Egídio errou tantos passes. Aí, assim, falta um pouco da leitura do jogo, né? Por que ele errou tantos passes? Porque foi ele que arriscou mais? Ou ele foi lá na linha de fundo tantas vezes e cruzou e de repente não achou ninguém, mas aí o erro é do cara que cruzou ou o erro é do cara que não sabe se posicionar na área? Ou porque o Atlético tinha 3 zagueiros lá altos dentro da área e a gente não tinha tática diferente? Então, assim, nessa última semana ele foi bem, já tem alguns jogos que ele não comete nenhuma falha crassa, vamos torcer para que ele mantenha isso no Fla-Flu, porque ele tem histórico ruim no Fla-Flu, né? Cara, desde a final do campeonato do ano passado, a final desse ano. Mas sobre o Marlon, a dúvida, parece que o Roger vai conversar com ele semana que vem para eles definirem se ele vai ficar no elenco ou se ele vai para a Europa. Ele tem proposta de 2 times que vão jogar a Champions. O nome do time não foi divulgado. Mas, assim, aí
tem que avaliar. Vai deixar o cara no elenco para ele ser terceira opção ou vai deixar o cara no elenco para ser, no mínimo, o reserva imediato? Se for para ele ser terceira opção, é melhor liberar e ganhar dinheiro com a venda aí possível. Porque mais um para ficar no elenco de biquinho e sendo encostado, é melhor não ter. É melhor tentar emprestar ele, receber um dinheiro e vender depois. Eu concordo que ele é melhor do que o Danilo Barcelos. Por mais que eu não goste do histórico do Marlon no Fluminense, pelo aquele jogo contra o América Mineiro, mas o Danilo Barcelos também não dá, né? Ou a gente fica com o Marlon e empresta o Danilo Barcelos, ou rescinde, sei lá. Agora, para ficar com os dois lá encostados, acho difícil. E o Danilo Barcelos está na panelinha, né? Dos veteranos do grupo, então... É verdade. Eu também acho que é verdade. Ele é o cara de grupo, né? O famoso jogador de grupo ali. Tá sendo na reserva, ele não fica insatisfeito, tá sempre nas comemorações. O cara que assim que ele se faz presente, né? Ele tá participando, né? Ele é um líder nato, né? Várias foram as vezes que ele puxou o couro no vestiário, que ele chamou o grupo para falar. Acho que, eu vi o Danilo Barcelos jogando na Ponte Preta e bem na meia, cara. Na meia. O cara que chegava, batia bem no gol, ele não tem físico para ser lateral esquerdo, cara. Ele não é veloz, não marca bem. Eu não sei qual é que é dele. Uma coisa é ser meia na Ponte Preta, outra coisa é jogar de meia no Fluminense. Né? Comparado com que a concorrência já está grande, né? Sim. Não acho que é o espaço. Não acho que é a dele. Mas também não acho que o Marlon seja melhor que ele. Acho que isso é mais do mesmo. Né? A gente tem na mesma situação o Mascarenhas, que não está jogando no Sub-23 também. Eu não sei qual é que é a dele. Provavelmente deve estar machucado e vai saber. Ontem, a Seleção Olímpica foi convocada, né? Aumentaram o número de inscritos. Não é mais 18, sim 23. Mais jogadores foram convocados. Mais 2 ex-tricolores foram convocados. Hein? O Richarlison, que vai para a vaga do Pedro, e para a vaga do Gerson é o Douglas. Tão criticado. Assim, o Richarlison, cara, é um cara que você vê que ele tem orgulho em jogar pela seleção, né? Claramente fala isso, e não só fala, ele demonstra. Então, ele disse que, até na entrevista dele, que eu vi a manchete, que ele brigou o dia inteiro com o Everton lá para conseguir a liberação para jogar a Olimpíada. Isso faz ele ter uma moral com o grupo, pai. Eu fico muito feliz dele participar. Eu acho que é um cara que merece aí ter voos maiores na carreira, jogar até em time maior do que o Everton. Acho que estavam falando até de uma transferência para o Real. Acho que não é muito. Acho que, sinceramente, acho que é muito para ele o Real. Mas eu também quero. Ele é um cara que merece. Quanto ao Douglas, cara, assim, eu acho o futebol dele muito fraco. Pelo menos no Fluminense ele foi muito burocrático e também tinha o problema da lesão dele, da doença dele nos ossos lá. Então, assim, eu não tenho muitos anos que eu não vejo ele jogar, então eu não posso opinar. O que eu vejo dele, o que eu lembro dele no Fluminense é que ele era um jogador muito burocrático no meio de campo. Cara, eu lembro. E marrento. Achava que jogava mais do que jogava. Eu gosto dele, cara. Eu acho ele melhor que o Martinelli para primeiro volante. E eu gostava dele que ele era maloqueiro, cara. Ele dava uma pancadinha, ia pra briga. Eu acho que era um bom talento de Xerém. Jonathan, qual que é o seu Fla-Flu inesquecível, aquele que fez você chorar de alegria, que você não esquece da cabeça? Por algum motivo especial. Cara, tem vários, né? Mas assim, eu já falei do 4-1 num vídeo que a gente fez falando de chocolate. 4-1 então, eu vou falar de 2005, né? De 2005, o gol do Pedro Casagrande e tal. Eu vou falar um diferente hoje, que me marcou muito também, porque eu estava no estádio, e foi o do voleio do Fred, 2012. Golaço, hein? Então, assim, eu estava bem na direção da área onde ele fez o voleio. Então, eu vi todo o movimento, toda a beleza do lance bem de perto. E para mim foi inesquecível.
E agora me foge a memória se foi nesse ou se foi no outro que o Cavalieri ainda pegou um pênalti no final. Tiveram 2 Fla-Flus daquele ano no Brasileiro que a gente ganhou de 1-0. Eu acho que foi, eu ia te perguntar isso, eu acho que foi o primeiro, que ganhamos com o gol do Fred também, não de voleio, Também mas gol do um gol Fred. também bonito. E o Botinelli perdeu o pênalti no finalzinho. Exato. Então, eu estava no Engenhão, nos 2 jogos, mas esse do voleio, pela beleza do gol, marcou bastante também. E Sensacional. posso falar mais um? Pode, eu ia te falar depois um que fez você chorar, mas pode falar. Mais um. Não, eu falo também do negativo, mas um outro também que me marcou muito, mas aí eu estava vendo pela televisão, foi o do Creu, que o Thiago Neves fez lá os 3 gols. O Creu foi em 2008, né? Isso. Um jogo que não valia nada, mas só pela provocação, pela forma que foi, também foi bastante marcante. Thiago, esse jogo o Fluminense jogou com os reservas, até o Gustavo Neri jogou. Gustavo Neri aparece nas comemorações fazendo Creu. Que absurdo. Era bom, mas se deu mal no Fluminense. E o que faz você chorar? Você fala, puta, isso aqui é foda. Cara, um que foi foda, assim, pra mim, que doeu bastante, foi o da final de 2017. 2017? Que o Heber fez a falta no Henrique e o juiz não deu. Foi 2017. Aí eu morava já em São Paulo e saí daqui de ônibus para ir ver o jogo, só para ver o jogo e voltar. E a gente levando a final para os pênaltis até aquele lance que o juizão lá não viu a falta e ainda teve a audácia de comemorar aqui assim, ó, com um soquinho, tentando disfarçar. Ele disse que estava enrolando o apito, ninguém viu isso, mas foi doloroso porque a gente jogou bem e fomos prejudicados. Aí no final o Flamengo ainda fez um segundo gol, a gente já sem goleiro, tinha sido expulso. O goleiro era E o para Orejuela. completar, Orejuela no gol. isso, que voltou correndo de costas. Para completar um domingo horrível, ainda tive que voltar no ônibus de 1001, sei lá qual era a empresa, saindo da rodoviária, um flamenguista falando besteira dentro do ônibus. Não dá, não dá. Esse é o típico jogo, Jonathan, que você tem um. O Fluminense tem um Castor de Andrade, um Eurico Miranda. Aí entrar o segurança e pegar o juiz de pau. Viu comemorando, tinha que ir para cima, tinha que fazer um fuzuê nesse jogo aí, ir para cima e sai do campo, abandona o campo, faz uma briga generalizada. Que aí iam pegar, porque bateu, o juiz comemorou o gol, cara, e aí ia ficar feio para ele. Para mim, cara, um inesquecível foi o Fla-Flu de 97. Fluminense na draga, Flamengo com Romário. E nessa época, Jonathan, passava os jogos na rádio LBV. Só que era ruim o sinal, cara. Eu morava no Ipiranga e eu descobri que no museu, não sei se é porque era um descampado, gramadão, pegava bem, cara. Eu fui pro museu ouvir o jogo, o Fluminense saiu na frente, não lembro quem fez o primeiro, eu lembro que os últimos 2 gols foram do pernambucano Nildo. E a gente ganhou de 3-2 com Romário e tudo. Foi divertido. E em 97, quando a gente estava na draga danada, né? Até então estava na segunda divisão, né? Aí depois, uma semana antes de começar o campeonato, voltaram a gente para a primeira. A gente caiu outra vez, lamentável. Mas o time era horroroso, cara. O time era horroroso. O time tinha Paulo Roberto na lateral. Eu lembro que tinha o cabeça de área Dirceu. Tinha o Alcindo. Puta time fraco, Jonathan. Se a gente for pegar na história, tem vários Fla-Flus aí, como eu falei logo no início do vídeo, né? Com mais ou menos esse cenário de times, tanto pro lado de lá como pro lado de cá, de times inferiores que ganharam jogos. Né? Outro Fla-Flu também que marcou, acho que esse não sei se foi 98 ou 97 mesmo, foi um que foi sábado à noite, e aí marcou porque eu ia ter um jogo no domingo, e eu peguei uma amidalite, e o médico não deixou eu jogar, e eu tava putástico. Meu pai falou, não vai jogar, mas pelo menos vai ter Flamengo e Fluminense na TV. Vamos assistir. Foi a estreia do Júlio César. Fluminense ganhou de 2-0, gol de Alcindo e de Dirceu.
E um que perdeu, que me deixou puto, foi de 2011, que foi um roubo. Foi aquele que o Botinelli fez 2 gols. A gente acabou perdendo de 3-2. E os nossos gols foram do Sobres e do Lanzini. Foi um jogo também no Engenhão. E Eu não lembro desse. Esse jogo nos tirou o bicampeonato, cara. Porque a gente ia pegar a liderança, aquele time estava engrenado, estava bom. Pô, o Deco estava jogando bola demais. O Deco jogou pouco no Fluminense, né? Ele teve uns períodos bons em 2011 e em 2012. Mas esses períodos bons, puta, ele era o melhor jogador do país. E esse Fla-Flu arrebentou, mas o juiz ajudou demais eles e a gente acabou tomando um pau. Mas o que me ameniza um pouco no brasileiro é que geralmente o árbitro é de fora do Rio, né? O árbitro é paulista também, Luiz Flávio era de Oliveira, né? Luiz Flávio de Oliveira. Vai ser esse aí? Não lembro o histórico dele. Mas pelo menos não é do Rio, né? No Campeonato Carioca fica um monte de árbitro flamenguista aí que a gente já sabe geralmente o resultado, né? Eu acho, não sei o histórico dele com o Fluminense. Não procuro não me apegar a essas coisas. Mas, cara, eu acho que a gente deve jogar amanhã, voltando a falar do jogo, com o Marcos Felipe, que eu espero que esteja ligado, que vá na bola, pelo menos, que saia do gol, como ele vinha saindo. A gente deve jogar com o Samuel Xavier, com o Nino, com o Lucas Claro e o Egídio, Martinelli, Iago, Nenê, Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira. Não gostei do time, se for esse, mudaria algumas peças, colocaria o André junto com Martinelli e Iago e colocaria o Ganso, Caio Paulista ou Kaique e Fred. Na verdade, eu colocaria o Kaique em cima do Felipe Luiz para ele não ter que descer, mas ele atacando. Você não volta, você volta até o meio campo só. Acompanha só até o meio campo. Depois do meio campo não é seu, é do volante. E você vai usar seu fôlego para atacar. Para mim, esse era o Fluminense. Qual que foi o palpite do Gui? Foi 1-0 Fluminense. Eu vou no 2-0, cara. Eu vou no 2-0. Não vou no 2-0, não. Meu palpite, a razão diria para um empate. Mas eu vou de 2-1, estilo ano passado, aquele que a gente não jogou nada no primeiro tempo. No finalzinho, viramos o jogo e a gente fez acreditar de que o Ailton era bom técnico. Logo no próximo jogo acabou essa ilusão. Verdade. Tomamos 5 do Corinthians. Ailton é fraco demais. Bom, como vocês já botaram 1-0 e 2-1, me resta novamente, já tenho apostado nesse placar em várias rodadas e ainda não aconteceu, Fluminense 2-0. Fluminense 2-0. Boa. Cara, bom palpite, tomara. Hoje, às 15 horas, a gente vai ter Fluminense e Ceará pelo Sub-20 e você vai ficar sabendo do resultado, se não der para assistir, evidentemente, à noite, na nossa resenha noturna que volta hoje, após umas férias. Ainda tem também o Sub-17, Chico. Acho que é Atlético Mineiro e Fluminense. É hoje? Sim, só não sei o horário, acho que é. Eu tô aqui no site do clube e não tem nada. Tem que o Fluminense enfrenta o Ariquemes pelas oitavas de final do feminino. Isso é amanhã, eu acho. Não tô vendo essa informação, não. Sub-17 eu gosto de ver, cara. Sub-17, já te fala em um instante qual horário, peraí. 15 horas, Atlético Mineiro e Fluminense, Campeonato Brasileiro Sub-17. E hoje. O Sub-20, Fluminense e Ceará também às 15 horas. Tudo hoje. Hoje. E o feminino, bom, o profissional é às 16 amanhã e o feminino amanhã às 16h30, horário de Brasília. Entendi. Bom resultado. Então temos Fluminense 4 vezes em campo aí nesse final de semana. E amanhã, 2-1, eu não falei os gols. Os gols vão ser todos no segundo tempo. 2 gols de Matheus Martins. Nasce um carrasco, hein?
Matheus Martins, eu gostei de que ele pediu para jogar o Sub-23, hein? Você viu essa informação? Não, eu vi que ele jogou, né? Que ele e o João Neto jogaram depois do jogo do Atlético Paranaense. Então, Para ambos ele tá pediram para tranquilo, né? jogar. Entraram 15 minutos só contra o Atlético. Mas mostra que o garoto não é encostado, né, cara? Mostra que ele não é um cara Sim, encostado. Ele teve a oportunidade, tinha folga, falou, eu queria jogar, posso jogar? E o dia liberou, jogou e, cara, jogou muito bem. João Neto, sinceramente, eu não gosto dele, tá? Eu acho ele um centroavante muito parado. Ele não tem muito a crescer ainda, tem 17 anos. Eu acho que é cedo para o profissional. O centroavante, a zagueirada janta eles, cara. claro, claro. O É isso que eu ia estilo falar dele. agora. Uma coisa é você, com 17 anos, jogar na ponta, onde você tem espaço para correr e tal. Outra coisa é centroavante, que você precisa disputar bola, fazer pivô. Sim. Físico geralmente pesa, né? Não, os caras jantam ele, cara. E outro, o estilo dele é esse. É um cara mais pesado, é um cara que vai, entre aspas, vai brigar com o zagueiro e. Pô, não é dele. Não é dele. Ele não é tão bom ainda para ser esse 9. Então, até no Sub-23 ele tem dificuldade, né? Então, eu acho que Precisa ele tem que ser. maturar mais. Ele acabou entrando, inclusive, porque muitos desfalques, né? Nossos três reservas estavam fora. Ela é a quarta opção. Então ele ficou fora também. Ele entrou, entre aspas, numa fogueira, mas tem que estar pronto sempre. Mas o Matheus Martins não. Ele é um meia que parte para cima, que não tem medo. E, porra, queria ver ele na esquerda amanhã em cima do Mateuzinho, hein? Queria ver ele. Ele faz uma fumaça, hein? Se ele é um cara que, porra, no Sub-17, a jogada bem forte era ele driblava 1-2, dava no João Neto e fazia o pivô. Se ele fizer isso com o Fred, vai ter muito mais samba. Ou com o Nenê, que cai lá pela esquerda e faz 1-2. Só não gostaria de ver ele fazendo o que faz o Caio Paulista, o Kaique e o Gabriel Teixeira, que é acompanhar o lateral. Aí o Roger vai A matar gente vai mais ter que um. observar até para ver se ele vai ser relacionado, né? Eu não sei qual é a do Luiz Henrique. Ninguém falou o que aconteceu com o Luiz Henrique. Se foi só Opção técnica. técnica. Foi É. opção técnica. Então não sei se ele volta, Segundo o Roger, para preservar ele, né? Não sei se ele volta, se ele melhora. Eu acho que se preservou num jogo contra o Atlético Paranaense, no Fla-Flu, pior ainda. E se ele não voltar, É, deve voltar o garoto. Né? Mas é isso aí, não faz Jonathan. sentido. Quem que vai fazer os gols? Você não falou seus gols, Jonathan. Cara, vai ser um gol do. Vai ser um gol do Nenê e o outro do Abel, se redimindo da expulsão. Abel tem que se redimir de muita coisa, hein? A expulsão dos gols que perder. Dos gols que perder. Mas ele tem crédito, para mim tem crédito ainda, é um bom jogador. Mas, sinceramente, para mim, hoje, a primeira opção de bancos, eu acho que seria o Bobadilha, hein, cara? Acho que o Bobadilha tá mais magro. Mostrou mais Mas técnica não, com o Abel. Mostrou mais eu técnica. gostei ele foi bem, né, contra o Corinthians. Aí até comentei, né, que ele Deu tava azar. baita azar, porque era o jogo para ele ser a primeira opção, né, contra o Atlético Paranaense e mostrar que tem que ser mesmo, botar uma pulga lá atrás da orelha do Roger. E aí ele sente também e fica fora do jogo. Então, E o Bobadilha, que no time dele, no Guarani, ele não era o camisa 9, hein, cara? Ele não era o centroavante, ele era o atacante pela direita. De repente, com um esquema que é evidente que não vai dar para ele acompanhar o lateral, né? Mas com outro esquema, com 3 volantes, daria para o Bobadilha jogar do lado do Fred, hein? Podemos pensar nisso também, mas aí é o Roger que tem que um ver. momento de pressão ali, de chuveirinho no final do jogo, acho que rola, sim. Jonathan, dá a sua dica literária hoje. Antes eu vou dar a minha dica de cinema. Hoje está um frio, então aqui vai minha dica. Ó. Os Dois Filhos de Francisco. O filme que conta a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano e da dedicação de um pai para fazer a carreira de seus filhos. Filme muito bom. Esse filme é antigo, hein, Chico? Eu era criança quando lançou esse filme aí.
Mas eu tenho só clássicos aqui. Eu vou descer, ó, minha indicação literária. Caralho, é um livro grosso, hein, bicho? O Poder do Hábito. Não sei se está dando para ver aí. Pô, isso aí é legal. Não tive oportunidade de ler Muito isso aí. bom, muito bom. Você leu inteiro? Oi? Você leu inteiro? Não, ainda não li. Ah, entendi. Você está indicando um Já, negócio que você não leu. Legal. eu já li quase ele todo, mas ainda não Ah, terminei. Chegou essa entendi. semana, entendeu? Ah, entendi. Isso é bom, isso é bom. Também estou com minha Se eu leitura. tivesse ido para Pelada, teria É ter dado tempo levado de no eu ler. ônibus, cara. Eu também estou fazendo a minha leitura. Esse livro aqui também é bom, ó. Confesso que perdi. É um livro de memórias Ah, de Juca Kfouri. Ele conta. eu acho o Juca Kfouri, com todo respeito aí, mas É um, é como um- jornalista eu tenho uma certa antipatia com ele. Então, eu também tenho, mas, cara, ele conta histórias aqui, por exemplo, que eu gostei da criação da Placar, de como foi criada, de como acabaram. Tem umas histórias boas, de como ele negociou o sequestro do J. Não é J. Ávila. Esqueci o nome do cara aqui. Foi aquele cara do marketing também, Publicitário. Washington Oliveto, que é amigo dele, que ele que negociou com os sequestradores. É um livro bacana, eu acho ele bem babaca também. Mas como ganhei esse livro da minha mãe, peguei para ler e não é ruim não, cara. É uma leitura até que boa. Corintiano declarado, né? Mas tem história com o Fluminense. Ele estava no interior de Minas, bem ruim, e ele ia assistir o jogo do Fluminense. Ele estava com uma doença até, não sei se era malária, se era febre amarela, uma doença grave. E o avô dele falou: não, você não pode assistir o jogo. E aí o avô dele, ou o tio, ele foi e trouxe o Castilho, o Pinheiro e o Telê para casa dele. Ele ficou no colo do Telê. Diz ele que depois de vários anos ele foi no Telê e falou: pô, Telê, você tinha hábito de visitar, quando você ia para o interior, visitar as famílias? Ele fala: de vez em quando. Você lembra que você foi numa cidade tal? Ele falou: lembro, pô, aquele garoto deve ter morrido. Aí ele falou: o garoto sou eu. O Telê chorou e ele disse que tem um carinho pelo Fluminense por causa disso. Mas andou falando muita Pô, boba. Andou falando muita ima- merda. imagina se ele diz que tem carinho pelo Fluminense, imagina se não tivesse, que já falou de merda do Fluminense aí na Já, já. televisão. A gente paga até hoje por conta do seu Álvaro Barcelos e aquele champanhe maldito. Se não fosse isso, ninguém ia falar um A de nós. E Eu todo mundo lembro tem. muito dele quando eu era criança, ainda não tinha essa situação de Sport TV, né, muito difundida, de TV a cabo. Então a gente restava para a gente ver, na minha casa pelo menos, as mesas redondas de domingo, né, depois da rodada na TV aberta. E eu lembro muito que ele tinha um programa na Rede TV que eu Ah, tá. acompanhava. Ele, depois o Cajuru também. Sim. Então, e ali eu ficava sabendo dos jogos. Na verdade, a gente tem poucos cronistas que defendem o Fluminense, né? Bem poucos. Até os que são tricolores não defendem o Fluminense. O único que defendia o Fluminense morreu, que era o Paulo Stein. E tinha o outro que defende o Fluminense, é o Chico Lang. Chico Lang, uma vez, no Mesa Redonda, disse que, na Libertadores, disse que o Fluminense era o time mais corintiano do Brasil. A gente ganhou do São Paulo no último minuto, porque aquilo foi uma vitória corintiana. Eu dei muita risada, dei muita risada. Mas é isso aí. A gente tem que ser. Não quero que ninguém goste de nós, a não ser nós mesmos. Então é isso aí, Jonathan. A gente volta aí mais para frente. Amanhã, resenha Hoje pós-jogo. a gente volta com resenha noturna, provavelmente falando o resultado dos jogos aí do Sub-17, Sub-20. Provavelmente com a escalação para amanhã. Isso. E amanhã o pós-jogo. Isso, provavelmente com vitória. Né? Deus quiser. Abraço, rapaziada. Dá um like aí, comenta alguma coisa, nem que for para elogiar aí a blusa do Jonathan, que foi do estilista Ricardo Almeida, que desenhou esse casaco do Jonathan. O Jonathan sempre elegante, combinando com o óculos. E o Gui não tá porque é semifinalista do campeonato de futebol. A gente espera que ele ganhe, porque
que mostra que ele é bem melhor que o Beto. O Beto nunca chegou em semifinal de campeonato nenhum. Ele espera que ele ganhe. E é isso aí. Ele vai responder, aí ele vai botar no comentário aqui que já ganhou o campeonato no Pinheiros. Sim, que tinha ele. A dupla adversária era Wagner Montes e Jackson Foma. Ele ganhou essa dupla. É isso aí, vamos lá. Abraço, até mais.